Sou Fabiano, pediatra, né, para quem não me conhece, e hoje eu tenho o prazer de trazer aqui o titio Leonardo Ornelas, que é ortopedista infantil e que, né, topou tirar esse tempo aqui para bater um papo com a gente sobre dores do crescimento, né? Primeiramente agradecer, tio Leonardo, ele ser uma das referências aqui, uma das referências no interior de Minas e na ortopedia infantil, né, e tirar esse tempo para vir aqui com a gente. Muito obrigado. E fala um pouco aí de você e dessa dor de crescimento, né? Que é um quadro que a gente, na pediatria principalmente, a gente atende muita criança queixando dor, né? Então é uma coisa que preocupa às vezes os pais. Boa noite a todos, é um imenso prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao Dr. Fabiano Tebas, pediatra, né, para a gente ter esse momento aqui, dessa conversa tão importante, desse assunto tão relevante, pela frequência que tem essa questão de dores do crescimento da criança. Eu sou Leonardo Ornelas, sou ortopedista pediátrico aqui atuante no Vale do Aço há 12 anos já e tenho muita experiência nesse assunto e tenho muita coisa para conversar aqui e tirar as nossas dúvidas. Tentando responder um pouquinho a sua pergunta de dor do crescimento. O nome talvez não seja o mais apropriado para essa questão, mas ele se consolidou através dos anos. Existem mais de 2 séculos que os médicos observaram esses distúrbios que acontecem nas desordens nos membros, principalmente nos membros inferiores das crianças, e consolidou esse termo dor de crescimento, que é um conjunto de sintomas e sinais autolimitados, benignos, recorrentes, que a gente tem que saber fazer um diagnóstico de exclusão, que é esse mais importante. Nós vamos poder debater mais para frente isso. Na verdade, é uma exclusão de outras patologias mais importantes que a gente tem que saber no nosso dia a dia. Mas assim, né, porque às vezes chega a mãe, né, e fala pra gente no consultório, uma criança, principalmente, né, que eu percebo muito no consultório a partir dos 5, 6 anos, mas até na adolescência, tá queixando dor na perna, doutor. O que a gente precisa, né, igual você falou, que é um diagnóstico de exclusão, né, a gente tem que excluir. O que é isso? O diagnóstico de exclusão é excluir outras coisas, né, pra gente falar que é a dor dessa fase do crescimento. Mas quais os sintomas, né, que a gente precisa observar? Qual o tipo de dor que seria uma dor mais preocupante ou não? Qual dor que justificaria a mãe ou o pai procurar um profissional, ou pediatra, ou já direto ortopedista infantil, que você acha que pode passar essa informação para os pais? Certo. Então, falar então dos sintomas. A gente tem que saber como que é o sintoma. Os sintomas são característicos, né? A faixa etária é bem variável, né? Desde crianças mais novas até na pré-adolescência pode ter os sintomas. Normalmente são dores principalmente nos membros inferiores. Pode ter no membro superior, no braço, no antebraço, pode, mas é mais comum nas pernas, né? E uma característica dela é que ele não tem um local específico de dor. Principalmente nós ortopedistas, não conseguimos ver um local anatômico da dor. Se é na rótula, se é no tornozelo, na ponta do pé, na ponta do calcanhar, não é. A criança não consegue localizar a dor. Ela fala assim, normalmente é na face anterior da coxa, atrás do joelho, na panturrilha, e ela é migratória, um dia está num lugar, outro dia está no outro lugar. E outra coisa interessante, ela é preferencialmente noturna, não quer dizer, ela pode dar durante o dia também, mas ela é preferencialmente noturna e ela não tem sinais flogísticos. O que é isso? Não fica inchado, não fica vermelho, não fica quente. O pai e a mãe chegam, olha e não vê nenhuma alteração visível, mas a criança está com aquele desconforto, ela não sabe falar se é um formigamento, se é uma cãibra, uma parestesia, e que normalmente acontece isso. Outros sintomas que a gente vê que aumentam é quando a criança tem algum distúrbio afetivo. Tipo assim, a dor que é pequenininha fica maior quando tem alguma troca de babá, troca de escolinha, quando o pai está viajando, tem saudades, uma questão afetiva, nasce o irmãozinho, aquela dor exacerba um pouco, né? Que essas são as principais características da dor, e sempre falando que não tem alterações visíveis ao exame. E normalmente uma massagem já passa dor, ou às vezes até um analgésico simples pode ser necessário, e no outro dia a criança já não está sentindo nada. Ela pode ser também sazonal, ficar assim, 1 mês doendo, depois demora a aparecer de novo, dura 2 dias, às vezes 1 dia, e demora a voltar essa dor. São essas características principais que a gente sempre fala: recorrente, autolimitada e benigna. Ela passa sem deixar sequelas.
Não, beleza. Isso eu falo muito com os pacientes também. Ah, melhorou, fez massagem à noite. Pediatra fala um diminutivo, né? Massaginha. Fez massagem à noite na perna da criança, né? Ou às vezes até deu um remédio, uma medicação mais simples para dor. Amanhã, a criança dormiu bem, amanheceu bem no outro dia, né? Dificilmente isso é uma doença, né? Um reumatismo, uma artrite, uma coisa mais séria, né? E a criança não manca, né? A criança vem com a dor nas pernas e mancando, a gente já preocupa, né? Você tem, igual o Dr. Leonardo falou, você tá com um inchaço, uma vermelhidão, uma limitação de movimentação, aí é motivo de investigar. Não quer dizer também que seja algo grave, mas tem que ser investigada, né? Vocês podem ir fazendo as perguntas aí, que a nossa equipe aí da Globo aqui tá toda anotando as perguntas. E daqui a pouco a gente vai começar a responder, né? Tentar responder todo mundo. Mas eu queria saber, Titi Leonardo, falar Titi também, porque pediatra chama de Titi. Tá certíssimo. Assim, tem que fazer exame, tem que dar alguma medicação, assim, mas principalmente em relação ao exame, os pais devem preocupar em fazer exame. Você já explicou o motivo, né, que deveria preocupar, mas quando tem que fazer, é o pediatra que pede, os pais mesmo que tem que fazer esse exame, ou tem que ir no ortopedista, e quais os exames geralmente que são solicitados para descartar outras doenças, né, já que é um diagnóstico de exclusão. A gente exclui outras doenças para falar que é a dor da fase do crescimento. Isso mesmo, excelente pergunta. Então, assim, a história clínica que os pais trazem para a gente, falando daquilo que a gente comentou anteriormente, junto com o exame físico o médico vai fazer, vai ver a criança andando, vai ver se a criança está mancando, vai ver se a criança tem uma perna mais curta que a outra, vai ver se a criança tem uma deformidade, uma perna torta, se tem fraqueza muscular, se tem algum nervo que não está funcionando, se tem alguma junta que está dura. Se não tiver nada disso junto com a história clínica, já dá para fazer o diagnóstico. Mas se tiver alguma coisa diferente da que nós estamos falando, precisa de alguns exames complementares. O que? Se a dor foi localizada, a mãe chega para a gente, doutor, sempre está nesse joelho, sempre está doendo, sempre nesse joelho, é constante. Aí a gente vai abrir o olho. Outra coisa, a dor não está cedendo com analgésico simples, a gente tem que fazer outros exames. Ela está tendo calor local, está ficando quente, vermelhidão, chama a atenção da gente também. Isso não são sintomas característicos da dor do crescimento. E aí, quais exames a gente faria? Exames simples, exames de sangue, a gente vai ver um hemograma, as provas de atividade inflamatória para ver se tem alguma inflamação localizada, e raio-x para ver estrutura óssea. A ressonância, casos bem selecionados, a gente pede ressonância, não é comum de pedir ressonância na criança. O osso dá para ver direitinho. Poucos sintomas do quadril, às vezes a gente tem que pedir uma ressonância. A gente não pede de rotina porque precisa até de sedação anestésica para fazer. Não é um exame fácil de fazer na criança, não é necessário no dia a dia também não. Beleza. Tem alguma pergunta aí, tia Jaque? Passa para nós aí. Então é isso, gente. Né, nós vamos partir para as perguntas. Eu acho que o mais importante é isso. Seu filho está com dor, né, faz uma massagem no dia seguinte, geralmente vem no final da tarde, início da noite, ou de madrugada às vezes, e a criança acorda bem no outro dia, brinca, pula, corre, anda para todo lado, não manca, não tem inchaço no local nenhum, e a dor passa tempo sem vir, depois vem de novo, ou pode aparecer alguns dias seguidos, mas depois some. A tendência é não ter motivo de preocupar, né? Mas é lógico que na dúvida leve a criança ao seu pediatra, se for o caso ele vai encaminhar para o ortopedista infantil ou vai solicitar algum exame, né? Nós estamos falando aqui para não levar, né? A gente só está orientando mesmo quando devemos preocupar ou não, né? Tem casos que a dor às vezes se deve também a algum excesso de algum tipo de atividade que a criança está fazendo, né? E nem sempre é algo preocupante, mesmo não sendo dor de crescimento. Mas é importante conversar, trocar ideia com o seu pediatra, tá bom? Tem umas perguntinhas aí? Tem umas perguntas já. Uma está repetindo bastante aqui. Como amenizar, como tratar a dor de crescimento na criança? Boa pergunta. Então, o mais importante é o acolhimento. O que é isso? O pai e a mãe chegar junto da criança,
mostrar para ela interesse, olhar, ver, tentar ver onde que está doendo, se tem alguns sinais que a gente falou, fazer uma massagem, pode usar gelo, óleo, uma massagem, dar um carinho, que normalmente já é suficiente para passar a dor. Em alguns casos pode ser necessário um analgésico simples, analgésico do nosso dia a dia, pode precisar de algum analgésico sim, mas não é frequente isso também não, tá? Não tem que pensar em muitas outras coisas não. Outra pergunta também, da Priscila. Até qual idade pode surgir esse tipo de dor? Então, existem os picos, né, de 3 a 6 anos que a gente sente mais esse tipo de dor, mas pode, durante todo o crescimento da criança, desde a adolescência, pode dar, tá? Não tem uma regra específica não. Existem as faixas etárias que são mais prevalentes. Inclusive, falar em prevalência, a literatura traz, os livros trazem que esse tipo de sintomas acontece de 10 a 20% das crianças. Imaginar, de cada 10 crianças, 2 vão ter, já tiveram ou vão ter alguma dor de crescimento durante o desenvolvimento da criança. Deixa eu só colocar o microfone aqui que ele cai. Criança de 3 meses chora muito, pode ser dor de crescimento? Mas isso aí acho que eu vou passar para o Tio Fabiano. 3 meses, aí não. Quem que fez essa pergunta? Tem o nome? Da Verônica Freitas. Não, Verônica, aí 3 meses não é de crescimento não, tem que ver aí realmente é um quadro que tem que ser avaliado, tá bom? É mais comum a partir dos 5 anos, né? Isso. Às vezes com 3 anos a gente pega, mas 3 meses não, né? Aí tem que avaliar, pode ser uma cólica, apesar que 3 meses já é uma idade que a cólica já está passando, uma esofagite, tem outras causas de choro no nenenzinho, mas com certeza não é dor de crescimento não, né? O pessoal fala hoje em dia muito de picos de desenvolvimento e tal, mas também se o choro estiver muito contínuo, tem que avaliar, né? Essa semana mesmo eu atendi um nenenzinho, até filho de um ortopedista também, que estava chorando muito, quando fomos ver o ouvido que estava inflamado, né? Então tem causas de dor em criança de todas as idades, mas nessa fase não é dor nas pernas, não. Concordo, muito pouco provável a criança de 3 meses vai ter esses sintomas. A gente está falando também de quais doenças podem estar escondidas atrás de uma dor de crescimento, tá? De acordo com os sintomas. Então a gente pode falar de alguns grupos, os grupos das doenças traumáticas. O que é isso? Criança que tem uma lesão traumática, machucou uma cartilagem, machucou um osso, pode ter um outro diagnóstico que não a dor de crescimento. A criança que está fazendo futebol, é muito comum a gente estar vendo isso no dia a dia. A criança está mancando, está achando que é dor de crescimento. Não, ela faz escolinha de futebol 3 vezes por semana, joga bola todo dia, chega no final de semana, sábado, domingo, vai ter a competição. Esportes competitivos levam a lesões traumáticas, muito comum no calcanhar, no joelho, às vezes até mesmo no quadril, que a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com dor de crescimento. A gente tem visto muito isso acontecer, é uma pergunta que está sendo feita aqui também agora para a gente. E também assim, se a criança fazendo atividade física sentir dor, né, não tira da atividade física de imediato, tem que avaliar, né, levar no médico para ver, avaliar a questão do tênis, de repente o tênis não está adequado, né, às vezes alguma questão da postura, mas sempre estimular a atividade física, né, mas sempre com avaliação médica, de preferência prévia, e durante o início da atividade física tem que ter acompanhamento. Bem lembrado, a atividade física não causa a dor não, é o excesso, o mau uso dela que pode causar. A gente tem visto isso nas crianças fazendo futebol e algumas meninas na ginástica artística também, mas isso é o excesso. Todas são ótimas, tem que fazer mesmo, tem que fazer, só estimular, né? Isso. Acabaram aqui, Jaqueline, tem mais? Passa aqui, Jaqueline. Essas perguntas aqui, a nossa tradutora. Eu vi que subiu uma pergunta aqui sobre se existe na literatura alguma diferença entre a dor, foi até a Juliana que fez a pergunta, entre meninos e meninas, assim, da idade de aparecimento, se é mais comum aparecer na menina do que no menino. Pelo menos assim, eu imagino que não existe essa diferença. Você já leu algo sobre isso, né? Sobre menino ou menina? Prevalência de menino e menina não tem diferença não. O único que a gente sabe é que a prevalência geral é de 20%, é mais comum à noite e bilateral, dos dois lados. Em relação a ser menino e menina não tem diferença não. Beleza. Vamos lá. Tem algo que possa fazer para ajudar a forma da curvinha do pé?
interfere no equilíbrio. Isso aí já muda um pouquinho do nosso tema, né? Se o pé é plano, se o pé tem curvinha. Isso não é causa de dor do crescimento, não. Pode ficar tranquilo, isso não é um problema, não. Mas aproveitando a dica aí, deixa andar descalço, né? Geralmente. Com certeza. Andar descalço é importante para a criança. Tá normal? Vocês continuam vendo a gente aí? Continuam? Então tá bom. Uma pergunta boa aqui, da Flávia Araújo. A dor do crescimento é somente nas pernas ou pode ter dor do crescimento nas costas? Não, boa pergunta. Não é comum nas costas, não. Tá? Nas costas são outros diagnósticos mesmo. O mais comum é a lombalgia mecânico-postural da criança mesmo. A criança também tem mau uso da coluna, má postura no dia a dia, pode causar. A gente tem que pesquisar mesmo, não é o assunto que nós estamos conversando aqui, não. Não é comum acontecer nas costas. Nas costas, não. Esta dor traz algum desdobramento na fase adulta? Muito boa pergunta, da Ana Luísa. Não, como nós já conversamos, tem mais de 2 séculos que já tem catalogado essas dores do crescimento, elas são autolimitadas, elas vão parar de acontecer, são benignas, elas não deixam nenhuma sequela ao longo da vida da criança ou até mesmo na fase adulta. Bacana. Agora mais uma. Meu filho de 4 anos chora muito, questionando dor nas pernas. É normal, então, nessa idade? Da Cristiane Oliveira. Sim, pode acontecer sim. 4 anos já está na fase que pode ter esses sintomas que nós conversamos, tá? Se está dentro desses sintomas de dor, normalmente dos 2 lados, a criança não localiza direito a dor, sem sinais inflamatórios, de calor local, inchaço, vermelhidão, não tem febre, não tem queda do estado geral, é comum e pode ser um caso sim, tá? Um caso assim. E né, assim, sempre ter o cuidado desse acolhimento que o Leonardo falou, né? De dar atenção. Fala, isso não é nada não, isso é frescura desse menino. A gente atende muito, né? Infelizmente, às vezes os pais, né, algum pai que fala, não, isso é frescura desse menino, ele está querendo, é mãe, quer chamar atenção. Às vezes até pode ser uma forma realmente de chamar atenção, não inventando a dor. Geralmente a criança não inventa, mas às vezes exagerando um pouco, né, na dor. Mas essa atenção, esse carinho ali, isso não vai piorar a dor, pelo contrário, ele tende a minimizar com o passar dos dias, né? Fazer uma massagem, observar, no dia seguinte amanheceu, nem falou, nem tocou no assunto, fica tranquilo. Agora no dia seguinte amanheceu, continua com dor, ou está tendo dificuldade de andar, ou andar mancando, tem que avaliar. Mas nunca deixe de dar atenção para a queixa do seu filho. Pode até não ser nada de preocupante, mas só de dar atenção, geralmente o problema já minimiza. Mais perguntas aqui. Minha filha tem 19 anos e ainda sente algumas dores. Isto é normal? 19 anos sendo filha, menina, provavelmente a maturidade esquelética já chegou, né? Ela já não tem aquelas cartilagens de crescimento, já não é comum, não. Já parou de crescer, né? Resumindo. Obrigado. Maturidade esquelética, já parou, já não cresce mais. Isso, ele não cresce mais. 19 anos, a menina, ela diminui, o crescimento dela é mais cedo, para de crescer mais cedo que o menino. Provavelmente não, o ideal seria que fosse avaliada mesmo, para a gente fazer um diagnóstico mais preciso. O esporte ajuda? Com certeza, né? O esporte é importante sim. Tá? Aqui nós já conversamos, o esporte ele vai melhorar a disposição anaeróbica da criança, vai fazer o sangue circular mais facilmente, isso tudo é importante sim. O excesso é que é ruim. Qualquer tipo de excesso que é ruim mesmo. E a atividade física vai prevenir a obesidade também, né? Que acaba, bem lembrado. Vai sobrecarregar os joelhos, pernas, né? E pés também, principalmente na adolescência, a gente tem algumas doenças no quadril por causa da obesidade infantil, né? Tá? Com certeza. Existe diferença entre a idade de aparecimento da dor de crescimento entre meninos e meninas? Não, você já respondeu. Realmente eu tinha lido ali. Você leu ali. Isso mesmo. Eu vi outra subindo ali, outra pergunta. Se pode usar gel né, falaram o nome ali comercial, mas o gel de anestésico para melhorar, né? Eu não sei, né? Esses de anestesia mesmo, né? Um gel de massagem, mas o gel de anestésico eu imagino que não é bom ficar usando. Mas o que você acha? Não. Porque até o gel de anestésico, se tiver alguma ação, vai ser ao nível da pele.
Aí o que menos dói seria a pele, né? A superfície daqui da pele. Não tem necessidade nenhuma de usar isso. Óleo mineral, gelo, algumas formulações com arnica. A Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica já tem indicando algumas também, mas nada de coisa diferente não. Coisa do dia a dia mesmo. Sem inventar moda. Sem inventar moda, esse é o negócio mesmo. Por que algumas crianças sentem e outras não? Então, o que nós falamos? 20 a 10% é a prevalência. Tá? É prevalência, não tem uma explicação porque isso acontece com todas as crianças. A gente sabe que até uma predisposição familiar. Se o pai teve, provavelmente o filho pode ter também na família. Não quer dizer que um irmão teve e o outro vai ter que ter também, não. Isso é bem diferente, essa estatística mesmo, não tem esse sincronismo e a exigência de ocorrência, não. Uhum. Eu vi uma outra pergunta ali também, se essa dor pode provocar quedas na infância, se ela poderia causar quedas, né? Eu não sei o que você acha, mas geralmente a queda seria por uma fraqueza da perna, uma coisa assim, né? Que geralmente essa dor de crescimento não causa, mas sua opinião sobre... Não causa quedas não, tá? Até que a gente falou assim, se está tendo quedas, a gente tem que pensar se tem algum desequilíbrio muscular que não faz parte dos sintomas da dor do crescimento, se tem uma perna maior do que a outra, que também não faz parte do que nós estamos comentando, se tem alguma deformidade, se a perna está torta, isso são sintomas de perna. E outros sintomas são sintomas neurológicos, né? Que a criança está caindo bastante, que não tem a ver com essa que nós estamos falando, não. Porque a dor do crescimento, você chega no outro dia já está bom, a criança não está sentindo isso, ela não persiste assim por muito tempo, não. Pois você informa a hora aí também, já que da outra vez o Instagram bloqueou, a gente chegou uma hora, quando dá 1 hora de live, aí corta, né? É o limite máximo. Olha uma pergunta muito interessante da Sabrina Pereira, muito boa pergunta. A dor pode estar numa perna numa noite, na outra noite está na outra perna, e na outra noite está na coxa. Isso pode acontecer? Perfeitamente. Tá? Pode acontecer sim. Isso é um padrão até mais comum. A bilateralidade e perna, coxa, joelho, normalmente pode estar na parte da frente da perna, ou na parte de trás do joelho, ou na panturrilha. Esse que é mais característico mesmo, sempre olhando e não vê nada de alteração visível. É aquilo que você falou no início, a criança geralmente não localiza exatamente aquele local, né? Às vezes está aqui, está ali, é comum, às vezes a mãe fala assim, doutor, a perna direita dele está doendo. Aí quando chega na consulta e pergunta, fulano, aonde que dói? Aí o menino mostra a perna esquerda. A mãe fica até sem graça, né? Mas com frequência. Porque às vezes mudou de lugar mesmo a dor, ou às vezes naquela hora nem está doendo mais e a criança não lembra. Isso é até um bom sinal, né? Que se a criança sempre mostra o mesmo lugar que está doendo, isso também é um sinal de que tem que ser avaliado, né? Da Júlia Patrícia, muito boa pergunta, obrigado, Júlia. Quando saber se a dor é de crescimento ou é uma dor referente ao reumatismo, né? Então, o reumatismo é aquela dor que não vai passar, né? E vai ter alterações visíveis no exame físico, tá? Aqui, principalmente assim, o joelho vai estar inchado, não vai estar esticando todo, não vai estar dobrando, vai estar com calor local, né? E é mais persistente, né? A dor do crescimento não traz isso. Aí nós vamos precisar dos exames, né? A gente vai fazer exame de sangue, fazer outros exames que vai sugerir o reumatismo ou não, né? Esse aí que vai diferenciar da dor do crescimento. Algo a acrescentar, tipo, né? Não, pois o que eu falo com os pais é isso, quem dera que reumatismo melhorasse com massagem, né? Que faz uma massagem ou dá um analgésico simples, outro dia o menino tá brincando, né? O reumatismo ele até melhora, mas com medicações específicas para reumatismo, com tratamento a longo prazo, né? Que vai melhorar. Então uma dor progressiva, que vai piorando com o passar dos dias e vai limitando a criança. Aí pode também não ser reumatismo, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Mas o reumatismo não melhora com massagem. Você pode até na hora ali dar uma aliviada, mas no dia seguinte a dor ia ficar bem mais intensa. O bom é que é muito raro, né? A gente chama de artrite idiopática juvenil, é muito raro, tá? Os outros sintomas, a gente está falando de dor do crescimento, é muito comum. Tudo aquilo de outras doenças que nós estamos comentando aqui são todas muito raras, felizmente, né? Outras doenças raras, como as lesões tumorais, né? Que pode acontecer também na criança, o tumor no osso, é muito raro, igual assim, o osteosarcoma, que é um tumor maligno.
ele é muito, muito raro, acontece próximo da adolescência, em região do joelho. Tem sintomas exuberantes, como que assim, o joelho fica inchado, uma dor muito forte, que não cede com analgésicos normais. Isso tudo é muito raro, como o reumatismo também. Tá? E tem outras causas também de dor, né? A própria anemia, quando a criança tem uma anemia mais severa, principalmente, pode dar dor nas pernas. Aí geralmente dá dor no corpo, mas às vezes fica mais prevalente nas pernas, né? Né? Assim, então não é somente um problema ósseo articular, né? A própria leucemia, que é um câncer do tecido sanguíneo, né? Da medula óssea, ele pode às vezes manifestar também com dor nas pernas, mas aí também acontece uma dor progressiva e a criança vai piorando clinicamente, né? Não é uma coisa que faz a massagem hoje, amanhã a criança está bem, depois volta a dor, né? Complementando aquela pergunta que você falou, por que só acontece em algumas crianças, né? A gente ouve muito isso, a mãe fala assim, doutor, se é dor de crescimento, toda criança cresce, por que nem toda tem dor, né? Mas na verdade não é o fato de crescer que gera dor, é uma dor, é um diagnóstico de exclusão. O que é isso? Quando a criança tem uma dor nas pernas, a gente exclui todas as doenças, anemia, reumatismo, artrite idiopática, tumor, descartou tudo. Aí a gente fica com esse diagnóstico, que é um diagnóstico já é um nome, na verdade, já que ficou fixado na literatura, mas não é o fato de crescer, é uma dor que ocorre nessa fase do crescimento em 20% das crianças e que a gente excluindo outras doenças, a gente chega nesse diagnóstico, mas não é o fato de crescer que gera diretamente a dor. Tá? É isso mesmo, como nós falamos no início, né? Talvez algumas pessoas estão chegando agora também. Esse nome foi consagrado através dos tempos, né? Mas não quer dizer que para crescer dói, que é uma pergunta que está sendo feita aqui agora. É verdade que a criança que não gosta de dormir é porque ela sente dor do crescimento? Não tem isso não, tá? Tem nada. Até é interessante que alguns hormônios de crescimento são liberados à noite, mas não quer dizer porque é por causa disso que está acontecendo. Nenhuma pesquisa conseguiu comprovar isso, tá? Então, a criança que não está dormindo, procurar outras situações. A criança geralmente não quer dormir porque não quer perder brincadeira, perder tempo de brincadeira. Meu filho, por exemplo, meus filhos, na hora que eu falo, vão dormir, que choro, não quer saber de dormir, como se fosse acabar a alegria, né? Mas geralmente é isso, né? Lógico que tem crianças que têm distúrbio mesmo de sono, mas não é por causa de dor, não. Uma pergunta da Gislaine Ferreira. Dor no pescoço pode ser essa dor do crescimento? É aquilo que mesmo a gente conversou em relação à dor nas costas. Não, tá? Não é comum tá nos sintomas daquilo que nós estamos conversando aqui, não. Dor do crescimento pode ser uma cervicalgia, pode ser um torcicolo, dor muscular mesmo. Tem que ser pesquisado isso. Normalmente não é comum, não. Tem sido muito frequente, assim, eu tenho percebido que tem aumentado essa queixa de dor no pescoço, que foge ao nosso tema de hoje, mas muito em relação à questão de celular, né? Porque muita criança mexendo no celular, tablet, posicionamento, então tem que limitar muito essa questão de celular. Concordo. A gente tem visto muito os ombros encurtando, né? E a musculatura posterior enfraquecendo por essa postura. Isso não é dor do crescimento, não. Isso é outra coisa ruim que tem acontecido, tem até um nome, mas não vou entrar nisso agora não. Outra aqui. Qual tipo de exame temos que fazer quando a criança tem essas dores? Nós conversamos aqui também. Quase nunca é necessário fazer exames, tá? O mais importante é a história clínica, o exame físico, o médico pegar, examinar, ver o tamanho das pernas, ver se tem fraqueza muscular, se tem inchaço, se tem vermelhidão, se tem alguma junta mais rígida, mais dura. E se tiver algum sinal diferente, aí nós vamos pedir inicialmente raio-x para ver a estrutura do osso e exame de sangue, hemograma, VHS, PCR, que são provas de atividade inflamatória, mas não é comum a necessidade de exame, só quando tem alguma coisa que sai fora desses sintomas que a gente está relatando aqui. Falta quanto tempo aí? 25 minutos. Mais uma perguntinha. Outra coisa que eu estava falando, falou de anemia, eu lembrei de um sintoma raro que já aconteceu também, que é a leucemia. Tá? 25% dos casos, o primeiro sintoma pode ser a dor articular, mas isso é raríssimo, raríssimo. Em 12 anos que eu tenho no Vale do Aço, eu vi uma criança acontecer isso, foi tratada e está ótimo. A anemia pode dar, principalmente a anemia falciforme, dá dor nas articulações, nos ossos,
e a leucemia também pode dar dor nas articulações, mas é muito raro, falar de novo, muito raro, a gente não precisa se preocupar assim não. A criança, outra pergunta, da Ana Paula, a criança querer dormir com as pernas elevadas pode ser um sinal? Não, não vejo essa associação não. Você vê alguma coisa? Não, assim, a não ser que a criança está com uma dor e pede para ficar com a perna elevada. Às vezes pode estar dando algum alívio, né? Mas, porque quando eleva as pernas, geralmente uma criança que está às vezes com um inchaço ou uma dor, pode ser que tenha algum alívio, mas se não queixa dor, somente é um hábito da criança, pode ser um hábito, né? E não tem problema nenhum. Isso não, elevar as pernas, dependendo da idade da criança, é seguro também, mas não existe uma indicação também para dormir com a perna elevada, né? Só se for uma solicitação mesmo específica do seu filho aí, né? E sempre atentar também, na hora de dormir, aproveitando o gancho aí, da questão do colchão, né? O colchão adequado para a idade, a cama adequada até para evitar quedas, né? Evitar deixar a criança dormir em beliches, que a gente vê muita queda acontecendo, e o colchão mais firme, com a densidade própria para a idade, que isso pode dar alteração também e dores, né, posturais por causa de... O colchão de preferência ele não pode estar no dia seguinte deformado com a posição que a criança dorme, ele tem que ser um colchão com a densidade maior, né? Excelente. E a questão da alimentar, né? Igual a gente fala muito, né? Não é a alimentação errada que causa dor, mas, né, a criança que alimenta inadequadamente, ela pode caminhar para um quadro de anemia, né? Pode ter carência de algumas vitaminas que podem também desencadear não a dor de crescimento, mas outros tipos de dor. E fazer sempre um acompanhamento, tanto com o pediatra, né? E se for o caso, se a dor estiver persistindo, ou dependendo do que o pediatra visualizar no exame físico, ele vai encaminhar para o ortopedista infantil, ou vai mandar um áudio para o ortopedista perguntando se está normal, o negócio eu faço. Ô, tio Leonardo, tá assim, assado, tá bom, precisa ir em você ou não, né? Tem casos que eu tento resolver às vezes para tentar evitar de encaminhar quando realmente eu vejo que está tranquilo, né? Mas quando a gente vê que tem algo preocupante, tem que, né, ainda mais quando a gente tem a opção de um ortopedista infantil, que nem toda cidade tem, né? Mas às vezes não precisa ser um ortopedista infantil, mas um ortopedista mesmo, geral, ou até um bom pediatra, ele vai pelo menos suspeitar de que seja algo mais sério que tem que ser investigado ou não, né? Uma outra pergunta aqui, da Ana. Quando a criança reclamar de uma dor de forte intensidade, pode ser dado dipirona ou qualquer outro analgésico? Boa pergunta também. Às vezes precisa sim. Às vezes a criança sente uma dor que com o acolhimento ela não foi suficiente, pode dar um analgésico comum, tá? Que a dor vai passar. Tá? Pode ser dipirona, paracetamol, analgésico comum. Tá? É comum, não é incomum precisar de tomar um medicamento não. Tá? Mas não é o usual. Assim, é bom evitar de que seja dado todo dia, até porque se estiver precisando dar todo dia o medicamento, é sinal que tem que ser avaliado, né, criança? Porque todo medicamento pode causar efeito colateral, né? Alguns medicamentos podem irritar o fígado, alguns podem irritar o estômago, alguns podem irritar a medula óssea, se uso a longo prazo, né? Mas também a gente não vai deixar a criança sentir dor, sendo que né, existe uma medicação para aliviar. É muito comum a gente atender, às vezes a criança fala assim, não, doutor, eu vou dando, né, no caso a mãe citou dipirona, vou dando a dipirona e dorme na hora. Fala assim, não tem nem a dipirona na veia, faz o efeito tão rápido assim. Então existe o que a gente chama de efeito placebo, né? Às vezes a criança acredita que aquilo ele vai aliviar e dá, né, e descansa e dorme. Então às vezes antes até do remédio fazer efeito, a criança já dorme, né? Então, teve até uma mãe que falou assim, doutor, põe uma gota de dipirona só para dar um gostinho na água e dou para ele dorme, né? Assim, às vezes até um teste que a gente faz para ver se realmente está melhorando com uma subdose, é sinal que não tem nada de preocupante, né? Mas, não, dei o remédio, passou 1 hora, a dor começou a aliviar, e pode ser realmente efeito do remédio, né? Mas não sou contra dar remédio, mas também a gente não deve ficar dando remédio achando que aquilo vai resolver. Pode resolver, mas você pode gerar um problema ainda maior a longo prazo se ficar recorrendo aí o uso da medicação, né? Muito bem ponderado, né? Não é usual ter que dar o remédio, não. Muito bem. Tem que ser uma exceção, né? Assim, tem muitas perguntas chegando, né? A gente, é lógico, a vontade é responder todo mundo, né? Nós vamos tentar depois mandar
um direct aqui para algumas outras perguntas que a gente vê que tem a ver com o tema e que não deu tempo de responder, né? Tá chegando outras perguntas, eu estou vendo ali sobre dor no pescoço, sugestão de um tema, sentar em W, se pode ou não sentar em W. Acho que é um tema bom para a gente fazer talvez um vídeo, né, sobre isso, que é um tema que dá para falar mais rápido, né? Mas nós vamos tentar responder todo mundo, mesmo quem não foi. Você pode mandar direct também para mim depois da live, que eu tento, dentro do possível. Talvez não consiga responder hoje todo mundo, eu ainda tenho que responder umas 400 mães do WhatsApp do dia que eu não respondi, mas até amanhã eu prometo dar uma resposta aí. O que eu não souber responder, eu mando para o tio Leonardo para ele me reenvia a resposta aqui. Tem Fabiano, uma pergunta interessante aqui, que você repetiu 2 vezes. Essa aqui é da Érica. Minha filha sente muita cãibra nas pernas. Cãibra. É normal? Isso é dor do crescimento? Então, algumas crianças têm dificuldade de falar o que é, se é dor, se é cãibra, se é formigamento, se é latejamento. É assim que é a característica mesmo. Ela não sabe falar o que é. Às vezes o pai fala assim, é cãibra, a criança acha que a partir dali aquilo é cãibra. É difícil de falar mesmo o que é. Pode ser um sintoma parecido, sim. Mas é difícil a gente falar direitinho se aquilo ali é a cãibra que ela está sentindo mesmo. Porque a cãibra, né? Não sei se vocês já tiveram, mas eu já tive cãibra. O negócio é brabo. A perna endurece, você não consegue mexer ali, você, né, tem dificuldade até para respirar, de tanto que dói. Né? A criança tá com cãibra, às vezes é porque ouviu o pai ou a mãe ou alguém falar esse nome, né? E falou cãibra, às vezes era um incômodo ou uma dor mesmo, né? Mas se a criança fala que tá com cãibra e tá movimentando, geralmente não é cãibra, né? A cãibra fica duro mesmo no lugar, a musculatura fica contraída, né? Mas não tem, assim, a dor do crescimento não dá esses sintomas, tio Leonardo? Assim, é isso mesmo, não dá esse sintoma, é um desconforto que ela está sentindo e que a gente, eu colocando como pai agora, estão passando esse sintoma como se fosse uma cãibra, especificamente mesmo. Mas cãibra é muito característico. O tio Fabiano falou, fica muito enrijecido o músculo, o joelho não dobra, o tornozelo não dobra, é uma dor muito latejante. E não é comum a cãibra na criança. Normalmente é após um esforço físico de grande intensidade, normalmente aquela criança que está fazendo um esporte, que ultrapassou os limites naturais dela, que vai ter essa cãibra. Isso não é comum no dia a dia. Parece que a mesma pessoa tá falando ali mas eu estico a perna, mas ele chora muito, eu estico a perna e aí vai voltando. Então pode ser realmente cãibra, né? Então se você está precisando de esticar, porque na hora da dor da fase do crescimento também, às vezes a criança precisa que estica a perna, né? Fazer uma massagem e tal. Mas ocorre realmente quando a gente palpa, quando a mãe palpa, sente que está duro, né? Se tiver duro o local, aí realmente é uma cãibra e aí tem que ser, se estiver recorrendo, tem que levar no profissional para ver o motivo, né? Mas não é o que a gente vê normalmente na hora que ocorre uma queixa de dor de fase do crescimento, tá bom? Mas aqui, galera, muito obrigado mesmo, só tenho a agradecer a participação aí e principalmente do tio Leonardo aqui. É bom vocês sugerindo outros temas aí. Eu tô vendo sentar em W e tal. É o tema pra gente convidar o tio Leonardo mais vezes aqui para esclarecer, né? Que nada como um especialista para falar, né? E agradecer a presença de vocês aí. Eu sei que não é fácil, a maioria está com o filho acordado, outros acabou de fazer dormir. Eu mesmo acabei de fazer o meu dormir, vim correndo para cá, que minha esposa está viajando e quase que eu chego atrasado na live aqui no consultório. Mas até uma pessoa sugeriu ali o doutor, tem o tio Tebinhas, né? O doutor Tebinhas, que é o fantoche, fazer o doutor, não sei se é o doutor Leonardo ou o doutor Ornelinhas, deve ser o Ramon que falou isso, deve ser o Ramon, eu vi que subiu ali, mas é uma ideia bacana, tá? Mas agradecer e desejar aí uma boa noite para vocês e agradecer você imensamente aí por ter topado aí participar desse bate-papo aí, tio Leonardo, que eu tenho certeza que ajudou muita gente, né? Que o intuito desse Instagram justamente é ajudar as pessoas, principalmente pessoas que às vezes não têm acesso ao profissional, que moram em locais que não têm, e aqueles que têm também, e às vezes não tem, não tem como ficar perguntando tudo que queria, né? Às vezes até porque esquece de perguntar, ou que o sintoma surgiu depois da consulta. Então é mais com o intuito de ajudar mesmo aí, mas sempre ter pintou uma dor e aquilo está recorrendo, pode ser do crescimento, pode ser
pode ser o que for, mas na dúvida leva no seu pediatra, né? No pediatra que já conhece o seu filho, que já acompanha seu filho, que ele vai ser a melhor pessoa para talvez não fechar o diagnóstico, mas para saber se precisa ser investigado ou se precisa de encaminhar para o especialista ou não, né? Pode despedir aí, tio Leonardo, para a gente encerrar a live ali, senão o Instagram encerra para nós. Muito obrigado, Fabiano, foi uma experiência muito útil, né? Acho que a gente ajudou muitas pessoas, espero que tenha ajudado sim, tá? O intuito é esse mesmo, nós somos médicos, queremos compartilhar o nosso conhecimento para ajudar a saúde da população em geral, né? Estou sempre disponível, tá? Agradeço mais uma vez, tá? E estarei pronto para a próxima vez, se assim for necessário. Muito obrigado. Valeu, tio Leonardo, obrigado. Valeu.